dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja contigo, que o Senhor Jesus ilumine o teu caminho, que o Senhor Jesus fortaleça a tua vida, que este seja um dia abençoado para você e para sua família, que este seja um dia cheio de luz, de alegria, de esperança para ti e a tua casa, pelo poder do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nosso amado, que nos governa, que nos ama, que está conosco. Queridos, hoje eu quero meditar com você no capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 8 é o texto da nossa leitura de hoje, no desafio de leitura do Novo Testamento. E eu quero meditar nesse texto porque ele é bastante profundo e ele traz várias verdades que vão contra algumas ideias religiosas pré-estabelecidas na nossa sociedade. Veja, no Brasil nós vivemos numa sociedade bastante mística. O que quer dizer algo místico? É onde as pessoas dão poder ao que não tem poder espiritual. Onde as pessoas acreditam em coisas espirituais além do poder que elas de fato têm e que conferem inclusive poder a coisas que não têm poder. E muitas vezes, inclusive, as ideias místicas, as ideias a respeito inclusive do mundo sobrenatural com uma concepção errada, acabam entrando no meio cristão e se confundindo com a verdade. Por isso nós às vezes vemos pessoas que estão na igreja, mas estão com medo que alguém fez um trabalho contra elas. Uma pessoa que está andando com Cristo e está com medo da inveja do vizinho. Uma pessoa que está andando com Cristo, mas que um dia pisou num despacho que tem numa encruzilhada e agora ele acha que está amaldiçoado. Uma pessoa que está andando com Cristo, mas que às vezes ainda guarda um amuleto na sua casa. Veja, uma pessoa que está andando com Cristo, mas que ainda vai lá e cai, na cilada de alguns falsos profetas e compra um objeto mágico. Um sabão santo que lava, que purifica. Uma água abençoada, um lencinho. A pessoa vai lá e compra um sal grosso. Meus queridos, tudo isso é misticismo. Tudo isso está na beira da idolatria, porque confere a coisas deste mundo um poder que é exclusivo de Deus. Nada neste mundo e nada que façamos neste mundo está acima do poder e da autoridade de Deus Pai e da autoridade que Ele concedeu ao Seu Filho. E se vivemos por Ele, apenas Ele pode nos tocar. Então, isso nos dá alívio. Por quê? Porque estas forças malignas não têm poder sobre quem está com Cristo. Mas aqui Paulo vai explicar direitinho, porque olha o contexto. Na cidade de Corinto, naquela época, havia o culto a vários deuses pagãos. E aqui deuses eu falo com D minúsculo, falsos deuses, que eram adorados. Tinham ídolos. E naquela época, o que era o normal? Quando sacrificava-se um animal, quando se abatia um animal para ser vendido nos açougues, e na época o açougue não era que nem hoje, um lugar limpo no mercado, era em praça pública. Geralmente os açougues eles eram ali naqueles lugares públicos. Se vendia a carne muitas vezes assada, ou a carne de sol, ou a carne crua. Ali ao céu aberto, na praça, tipo uma feira. Tinha vários produtos, entre eles tinha carne. Quando se abatia um animal, geralmente a pessoa, nas tradições daquela época, consagrava este animal na hora do abatimento ele a um deus, a um ídolo. Fazia uma consagração e geralmente tinham ali até no local de venda tinha as estátuas daqueles deuses. Por quê? Porque havia a ideia de que se eu comesse a carne de um animal consagrado, eu estava sendo abençoado por aquela entidade. Então, havia uma grande discussão entre os cristãos na época se eles deveriam ou não comer aquela carne. Por exemplo, eu fui lá comprar aquela carne, eu comprei, eu paguei por ela, mas quem abateu o animal consagrou ele a um ídolo, a um deus, a uma entidade. E aí, devo comer ou não devo? Devo comprar ou não devo? Se ele está assando ali, devo sentar ali e comer? Digamos que é um restaurante, Na época haviam também alguns lugares assim que vendiam a comida pronta.
E aí devo comer ali, sendo que aquele lugar tem um ídolo? Sim ou não? O que você acha? Tem pessoas até os dias de hoje que se tem, né, se um determinado lugar ali, o dono, o proprietário, enfim, né, acredita em alguma entidade, em alguma força espiritual diversa, em outra religião, a pessoa nem entra. Mas o que você acha que a Bíblia vai nos aconselhar? O que você acha que o apóstolo vai falar? E é bem profunda a resposta dele e vai mexer com várias bases do que a gente está falando. Olha só. No que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento, porém, leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Irmãos, por que Paulo começa falando sobre o conhecimento verdadeiro e sobre a arrogância, né, o orgulho que vem de um pseudo-conhecimento? Porque havia uma discussão entre os irmãos e eles discutiam com argumentos, eles brigavam entre eles e estavam se dividindo por causa da comida. E agora ele vem no versículo 4, ele vai entrar, né, nessa questão. No versículo 4 diz assim: quanto ao comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada mais é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou quer sobre a terra, como há muitos, entre aspas, deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem existem também nós existimos. Então olha só, existem vários falsos deuses, mas eles não são nada. Quem é alguma coisa é Deus o Pai. Entretanto, versículo 7, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com os ídolos, ainda comem desses alimentos, como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Olha só, ele estava dizendo que havia entre os cristãos alguns que ainda não tinham entendido que os ídolos não têm poder nenhum, que são só objetos, que é só uma estátua, que ali não tem nenhum Deus. Que havia pessoas que não haviam entendido isso, e que se comessem aquilo por causa da sua consciência fraca, se contaminavam. Como assim, pastor? A Bíblia diz que tudo que não fazemos pela fé, fazemos sem fé, né? Fazemos errado, e isso é pecado. Então, se eu creio que aquele ídolo tem poder, e que eu creio que aquela carne foi consagrada a ele, e eu creio que aquilo tem algum poder espiritual, e eu ainda assim como, eu estou pecando, porque eu estou indo contra a minha própria consciência. Agora, se eu creio que aquilo não tem poder algum, se eu creio que Deus é o dono de todos os animais, e que tudo que eu compro, tudo que é meu é santificado, tudo que vem à minha mão é abençoado pela oração, todo alimento é consagrado a Deus, pertence a Deus, então eu como com a boa consciência, eu como tranquilo, sem medo de onde veio, sem me preocupar com quem fabricou, porque se chegou a mim, se Deus deu a mim, foi santificado pelo Senhor. Tem pessoas que vivem com medo. Eu fui na casa do fulano e eu comi lá. Será que aquela comida não era consagrada a uma entidade? Meu irmão, antes de comer, agradeça o alimento e consagre ele ao Senhor e coma. Coma tranquilo. Agora olha o que Paulo vai falar. Olha o que Paulo vai falar aqui quando ele vai falar sobre o cuidado então com os irmãos. Ele diz, olha, a maior preocupação não tem que ser a comida, mas tem que ser se eu estou ajudando os outros a progredirem na sua fé ou não. Olha só. Olha o versículo 8, ele diz assim, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganhamos se comermos. Olha só. Não é a comida que vai dizer se somos salvos ou não. Não é esta carne ou aquela, esse tipo de comida que tira ou que acrescenta a nossa salvação. Comida é uma questão de alimentação, uma questão de saúde,
Sim, eu devo cuidar do que eu como, porque eu devo cuidar do meu corpo. Mas não que esta comida seja pecado ou aquela seja santificada, mais santa, mais abençoada. Não. A comida é para o corpo e o corpo para a comida. E os dois, no final, vão ficar nesse mundo. Mas tenham cuidado, versículo 9, para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a servir de tropeço para os mais fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Olha só, eu sou um cristão e eu tenho maturidade, eu entendo que aquilo não faz mal nenhum, mas agora se eu vou lá, deliberadamente me sento lá, participo, me reúno e vivo como se aquilo não fizesse mal nenhum, e vem um cristão que tem menos conhecimento e enxerga e diz, então não tem problema adorar ídolos. Ele não está entendendo a minha consciência, ele está olhando o que eu estou fazendo. Então agora, por causa dos mais fracos, eu devo ter cuidado. Versículo 11 diz, e assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos e ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao seu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Olha só, os alimentos não devem servir de escândalo. A gente não deve fazer as coisas por porfia, por briga, por desentendimento. Nós devemos fazer as coisas em amor. Então vamos orar pedindo ao Senhor esta maturidade que vem dele, para lidarmos com a nossa liberdade cristã, mas ao mesmo tempo o amor que vem dele, para lidarmos com os nossos irmãos, que as nossas discussões teológicas, o que nós entendemos sobre o reino de Deus, não nos separe dos nossos irmãos. Tem muitas pessoas que dizem assim, qual igreja o senhor acha que está certo, pastor Dionísio? O que você acha dessa religião, desta igreja? E quanto a todos que se dizem cristãos, eu sempre penso o seguinte, eu posso ter a minha teologia, o meu entendimento bíblico, né, que eu considero correto a partir dos princípios da palavra de Deus, né, a interpretação que eu entendo da Escritura e que eu considero correta, mas eu nunca vou deixar as diferenças de interpretação da Bíblia, as diferenças teológicas, me separar de alguém que ama a Deus. Somos todos irmãos e um dia estaremos no céu e talvez vamos rir dessas nossas pequenas diferenças de interpretação, que o que importa é amar a Deus. O que importa é se dedicar a Ele e é viver para Ele. E Ele nos dá graça para isso. E o amor supera todos os obstáculos. Amém? Querido Deus e Pai, eu peço que esse irmão, esta irmã, seja tomada do Teu amor. Que o amor que vem de Ti traga vida, esperança, alegria. E que esse amigo possa ser cheio da Tua presença. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, renova o coração, a mente, a alma e dá a sabedoria, Senhor. Sabedoria para se esquivar do pecado, mas também para não trazer escândalo à vida dos irmãos. Nos dá, Senhor, a liberdade que vem de Ti, de saber, Senhor, que nada desse mundo substitui a Tua presença. Que o Senhor é maior do que todas as coisas e que todos os ídolos, todas as falsas religiões, Senhor, são nada diante da Tua presença. O Senhor é tudo, nós Te amamos e Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional e amanhã estaremos juntos.